boa noite. Nesta Sexta-feira Santa, vamos percorrer os caminhos sagrados do cristianismo, refazer os passos de Jesus de Nazaré no Oriente Médio, conhecer a terra que na Bíblia é chamada de paraíso. E quantas revelações! Uma passagem secreta nos levará ao lugar onde aconteceu o último encontro entre os apóstolos Pedro e Paulo. A magia da Floresta dos Cedros de Deus, um território que guarda os mais surpreendentes registros da história cristã. E vamos conhecer um dos últimos eremitas do Vale Santo. O que aprendeu o homem que vive isolado entre as montanhas? A Galiléia libanesa e o exato local onde teria acontecido o primeiro milagre de Cristo. Pão, vinho e azeite, alimentos sagrados para o corpo e para a alma. As fortalezas dos tempos dos cruzados. Vamos embarcar juntos nesta aventura movida pela fé. O Líbano, na Sagrada Escritura, ele é considerado como o paraíso sobre a terra. É uma jornada de revelações. Por onde andou Jesus Cristo em 3 das mais antigas cidades do mundo? Muitos profetas vieram para essa região, justamente por ser esse oásis do Oriente Médio. Uma terra de milagres. E quantos mistérios! Você vai conhecer vestígios de um tempo que intriga estudiosos, que mexe com a imaginação, aguça a curiosidade. Prepare-se, você vai percorrer lugares que guardam milênios de história e que nos dão presentes, paisagens deslumbrantes, aprendizado e muita emoção. São caminhos considerados sagrados. Quantos cenários num país tão pequeno. O verde fica escasso e a aridez domina o horizonte. Uma estrada empoeirada, um caminho sagrado. Existe um lugar onde Jesus passou a maior parte da vida, fez muitos milagres. Pé na estrada, a gente vai conhecer a parte libanesa da Galiléia. A Galiléia dos tempos de Cristo era extensa. No mapa de hoje, ocuparia parte dos territórios de Israel e do Líbano. Estamos a 100 quilômetros da capital Beirute, pertinho da fronteira israelense. O vilarejo nas alturas é Caná da Galiléia. Alvo de bombardeios, o mais grave deixou cerca de 100 mortos em 1996. Chegamos pouco depois da chuva. Há tempo de apreciar um arco-íris. Parece mesmo um sinal. Ali está o Mar da Galiléia, lá em Israel. Sentado numa pedra, aproveitando a sombra de uma árvore, em muitos filmes bíblicos, Jesus aparece em cenários como este aqui. Dá até para imaginar. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Uma cena assim poderia ter acontecido aqui. Misteriosas figuras talhadas na pedra guardam a história. Seriam os 12 apóstolos em volta de Jesus? Estão aí desde os primeiros séculos do cristianismo. Essas encostas ficavam às margens de um curso d'água.
No vale, hoje seco, passava o rio de Abraão. Lugar perfeito para uma noite de sono. Depois de longas caminhadas, Cristo e seus apóstolos faziam isso, bem aqui, uma pequena caverna muito procurada para orações. Nos enche de sensações e pensamentos. Um homem e seus apóstolos, dormindo em grutas, andando por aldeias, ensinando tanto. Um terreno simples, pequeno, cercado por algumas casas. Fica difícil imaginar o que teria acontecido aqui. Jesus, Maria e seus discípulos estavam numa festa de casamento. Eram as bodas de Caná, assim se chamava a noiva. Maria ficou sabendo que o vinho da festa havia acabado. Seria uma grande humilhação diante dos parentes. Ela então contou ao filho: Mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou. Façam o que ele está mandando. Havia 6 jarros grandes de pedra e Jesus mandou enchê-los. Transformou água em vinho. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa. Foi o primeiro milagre de Cristo. Escavações arqueológicas revelaram as ruínas, mas a descoberta gerou polêmica. Já é mencionado que é ali o local do primeiro milagre desde o segundo século. Já Eusébio, que é um historiador, comentava sobre isso, mas ficou sempre na dúvida que na Palestina tem uma outra Cana, que fica perto de Cafarnaum, na Palestina. Então as duas têm o mesmo nome, mas aí vem que uma parte de historiadores, eles dizem que está no Líbano, outra parte de historiadores dizem que está em Israel, na Palestina. Então, essa discussão ainda não se chegou a um comum acordo. Os arqueólogos, eles não dão uma definição. Quem discute sempre são os historiadores. Então, se Cana é a Cana onde ele fez o primeiro milagre ou não, mas seguramente é um local por onde ele passou. Quem cuida dessas relíquias cristãs é uma muçulmana. Nur é voluntária e mora bem ao lado das ruínas. Jesus é um profeta, e como profeta, ele não é só dos cristãos, mas dos muçulmanos também. Então, por que não vigiar o lugar que foi de Jesus? É do povo e dos muçulmanos também. Esse, então, é um monumento de todos, né? Não importa a religião que você tenha. Com certeza. Todas as religiões vêm para cá ver onde Jesus fez o milagre, porque aqui é Caná da Galileia. A água que vira vinho. O vinho que acompanha o pão. Pão e vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, a última ceia do Senhor, multiplicada através dos tempos. Os campos do Líbano ganham mais cores com as plantações. Estamos no Vale do Becar, um dos lugares mais encantadores desse país. O trigo vai brotando. Somos o grão de trigo que necessita morrer para poder dar seu fruto. As pequenas uvas ganham forma. Somos a uva que necessita ser espremida para poder dar o vinho que alegra a alma e faz o rosto brilhar. Casamento perfeito para o corpo e para a alma. Esse mosteiro se tornou uma das vinícolas mais importantes do Líbano. São 2 quilômetros de túneis que foram descobertos no fim do século XIX. Sabe como? A história é curiosa. Uma raposa roubava as galinhas do mosteiro.
Um dos padres decidiu seguir a raposa até o buraco onde ela se escondia. E, sem querer, acabou encontrando rotas subterrâneas do tempo dos romanos. Até hoje, ninguém sabe para que elas serviam. A poeira esconde um tesouro. Essas garrafas estão aqui há mais de um século. Os túneis mantêm a temperatura a 16 graus, ideal para o bom vinho. Você não consegue achar isso em nenhuma outra parte do Oriente Médio. Nós somos abençoados pelos céus de ter essas cavernas e todas essas vantagens que não existem em outros lugares. Ah, esse vinho, sozinho é um pecado. Mas Thérèse tem o acompanhamento perfeito. Faz um pão dos deuses. A chapa quente é o forno Sage. O pão fabuloso que sai dele leva o mesmo nome. Eu sei que você está olhando, tentando resistir, né? Te entendo muito bem. Thérèse cobre a massa com uma mistura de queijos da região. Ah, se você pudesse sentir o cheiro. E o sabor? Vamos experimentar, né? E é com a mão mesmo que a gente come. Olha só. Caí em tentação. Não tem santo que dê jeito. Quantas mensagens pelo caminho. Diante de nós surge uma floresta. A floresta dos cedros de Deus. Eles são impressionantes, gigantes mesmo. É uma das espécies mais fortes da natureza. Não é à toa que o cedro está estampado na bandeira. É um símbolo do Líbano. E já foi citado dezenas de vezes na Bíblia. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Um crescimento lento, mas com estabilidade. O cedro também é chamado de árvore da vida, da eternidade. Escuta só essa história. Este cedro tem mais de 3.000 anos. No fim da década de 1980, a natureza foi implacável com ele. Um raio dividiu a árvore. Parecia o fim, né? Mas numa floresta sagrada, tudo pode acontecer. Martírio, crucificação, o sofrimento de Cristo esculpido no cedro por um artista local. O real e o imaginário se confundem. Cristo foi pregado na cruz feita com cedros. O arame é uma referência clara à coroa de espinhos que Jesus usou. É um misto de fé e encanto. O poeta francês Alphonse de Lamartine disse: os cedros são os monumentos naturais mais célebres do universo. A religião, a poesia e a história igualmente os consagrou. São seres divinos sob a forma de árvores. Esse arco na rocha ganhou o nome de Janela para o Céu. Dá para entender o porquê, né? É como se a gente estivesse diante do paraíso. O paraíso do Líbano. Há quem diga que ele fica bem aqui entre cânions e montanhas, onde os pecados são deixados para trás. Estamos sobrevoando o Vale do Kadisha, o Vale Santo. Durante as perseguições, muitos cristãos se refugiaram aqui e fundaram a Igreja Maronita. É a Igreja Católica do Oriente que reconhece a autoridade do Papa. Desde o século VI, o lugar serve de proteção para quem busca o isolamento.
Essa queda d'água é a única da região que nunca seca. Diz a lenda que os monges tinham que carregar jarros com água muito pesados para amolhar as macieiras. E pediram a Santa Lourdes que uma nascente surgisse ali. O milagre aconteceu. A estrada é cheia de curvas, é estreita e perigosa. Nem o nosso carro resistiu. Mas falta pouco. Nosso destino está bem ali, encravado na pedra. O monastério de Santo Antônio é o mais antigo do Vale do Cadixa, erguido no século IV. Logo aqui na entrada, a gente vê uma gruta em homenagem a Nossa Senhora. Pequenos cômodos sem qualquer luxo. Aqui os monges dormiam e faziam suas orações. 12 viveram aqui. É um convite à meditação, o silêncio da tranquilidade, paz interior. Vem cá, dessa sacada aqui do monastério, a gente tem uma visão privilegiada e consegue ver oliveiras e cedros que foram replantados há quase 2 décadas. O mosteiro hoje está vazio, mas ainda há quem escolha o isolamento nessas paisagens. Estamos agora no Vale do Canobim. Hora de encarar uma trilha para tentar encontrar os últimos eremitas. Hoje, apenas 4 vivem nessa região. Nem todos aceitam conversar, mas a gente vai ver o que consegue. Ruínas de eremitérios, abrigos de eremitas. Não somos os únicos que tentam encontrá-los. It's far? Still have 20 minutes. 20 minutes? Okay, thank you. Uma pergunta não sai dos meus pensamentos. O que faz alguém escolher viver tão longe, distante de tudo e de todos? Aqui no caminho a gente vê uma imagem muito bonita, uma oliveira ao lado de uma cruz. É um lugar que dá muita vontade da gente fazer uma oração, né? Independentemente da sua religião. Quase 1 hora depois, achamos o lugar. Mais algumas escadas de pedra e finalmente chegamos. Ah, e demos sorte. Nunca poderíamos imaginar essa cena. O padre eremita está animado com as visitas. Meu nome é Betty. Betty. Sí, son de Brasil. De Brasil. Sí, ¿cómo estás? Si hablas Brasil, ¿comprendes español? Sí, muy bien. Normalmente não hablo com nadie. Normalmente eu não falo com ninguém. Vivo em silêncio. Mas quando estou no pátio e me encontram aqui, respondo o que me perguntam. Outro ermitão diz apenas que não fala com ninguém e sai. Mas eu não acho isso muito decente. Muito decente. Padre Dario é colombiano e vive aqui há quase 2 décadas. Para ser um ermitão, necessariamente tem que vir para o Líbano, que é a única parte do mundo onde ainda existem ermitões como os antigos padres do deserto. Ele conta tudo, sem cerimônias. 14 horas de oração. 3 para trabalhar, 2 para estudar e 5 para dormir. Eu como da minha horta. Tem feijão, milho, batata, tenho de tudo para comer. Tudo é mais simples e mais difícil do que parece. Esse aqui é o quarto do Padre Dario. É uma espécie de uma gruta, um lugar pequeno.
escuro. Ele dorme sobre uma superfície bem dura. Aqui a gente vê papelão, isopor, uma tábua e uma espécie de rede. O travesseiro, acredite, é uma pedra. Nesse eremitério há 2 capelas. Numa delas, as pessoas deixam mensagens, pedidos. Te sentes feliz acá? Aqui, totalmente feliz. É bonito de ver os jovens dividindo a alegria com o velho eremita. E que conselho ele nos dá? Que vivam uma vida comum de maneira extraordinária. Sabe as perguntas que me afligiam pelo caminho? Esqueçam. No isolamento, o padre Dario encontrou a sabedoria. O último encontro de 2 apóstolos e a gruta onde Nossa Senhora e Maria Madalena aguardavam por Jesus. É daqui a pouco. Sejam bem-vindos à cidade de Sidom, cidade das civilizações e da história, cidade antiga de 7.000 anos. Todas as civilizações históricas passaram por aqui. 30.000 pessoas moram aqui, né, ao redor desse mercado, né? Eu encontrei 2 meninas, a Fadian, que tem 5 anos, e a Zeiba. Zainab, é difícil falar. A Fadian tem 5 anos e ela tem 8. Crianças percorrendo a história. Foi por esses becos estreitos, pelos labirintos cor de terra que Jesus de Nazaré caminhou. Seguimos o som que vem daquela direção. Na entrada simples, uma igreja do século VIII. E é domingo, dia de missa. Aqui encontramos uma raridade. Erguida em homenagem a São Nicolau, a igreja é metade ortodoxa, metade católica. Nós tivemos que percorrer alguns becos escuros para chegar do outro lado da igreja. Essa aqui é a entrada da parte católica. Uma porta está trancada, aqui tem um cadeado, mas por uma fresta a gente vê muito material de construção. A igreja está passando por uma restauração. Preservar é mais do que fé. A igreja de São Nicolau guarda uma preciosidade. No século I, essa era a casa do apóstolo Pedro. Os relatos antigos dizem que aqui aconteceu um encontro muito importante entre Pedro e Paulo, outro apóstolo de Cristo. Foi uma despedida, a última vez em que os dois estiveram juntos. O ano era 58. Os apóstolos de Cristo estavam sendo perseguidos. Paulo acabou virando prisioneiro. No caminho até Roma, o navio parou no porto de Sidom. E Paulo pediu aos centuriões para rever pela última vez o amigo Pedro. Paulo percorreu uma passagem secreta que atravessava as muralhas de Sidom e saiu bem aqui, na casa de Pedro. É uma galeria muito estreita que foi desativada em 1975 numa das guerras do Líbano. Os cristãos também usaram essa passagem secreta para fugir das perseguições religiosas. O som das mesquitas hoje ecoa no antigo caminho de fuga. Passa um filme. Como é que era isso aqui antes, né?
Ouvindo esse chamamento, então, ó, eu sinto uma paz aqui, imensa. O que foi dito aqui entre os apóstolos nunca se soube. Mas os passos seguintes a Bíblia nos conta. De Sidom, a qual o navio atracou depois de deixar Cesareia, Paulo navegou finalmente até Roma. Paulo acabou decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sidom é considerada parte da Terra Santa, assim como outras cidades libanesas. A região litorânea, que hoje vai da faixa de Gaza até a Turquia, pertencia à antiga Canaã. Nas montanhas, acima de Sidom, os destinos sagrados nos trazem a Magadush. Essa catedral acabou de ficar pronta, suntuosa. Mas o que chama mais a atenção dos fiéis é essa gruta, bem simples. Ela foi transformada numa capela por Santa Helena no século IV. Santa Helena era a mãe do imperador Constantino, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Mas por que uma capela aqui? Esse é mais um lugar onde Jesus passou e ele não estava sozinho. Quando Jesus esteve aqui na região, ele veio acompanhado por sua mãe Maria e os apóstolos. Junto com eles estavam outras mulheres, inclusive Maria Madalena. Na época, as mulheres judias não podiam entrar nas cidades pagãs, como Sidom. A gruta virou um local de espera, de esperança. Assim, a mãe de Cristo foi eternizada, Nossa Senhora de Mantara. Vem da raiz do verbo árabe natara, que significa esperar. Jesus teria feito um dos seus milagres ao deixar a gruta. Uma mulher cananeia, que tinha vindo daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. O que o senhor sente celebrando missas na gruta? Meu sentimento é como o de milhões de pessoas que passam por aqui. Eu sei que essas pessoas vêm com muita fé. Aqui vêm cristãos e também muçulmanos. Porque Maria também é uma personagem importante no Alcorão. Isso é bíblico. Maria e Jesus estiveram nessa região. Os arqueólogos pesquisaram e comprovaram. É parte da história. Num lugar que já viu tanto ódio, o símbolo do reencontro entre mãe e filho, Maria e Jesus, torna a fé ainda mais forte. O que você está vendo é um milagre da natureza. Muito antes de Cristo, elas já estavam aqui. São as Irmãs Oliveiras, 6.000 anos de vida. Estão entre as árvores mais antigas do mundo. É como um calendário milenar. Os troncos retorcidos guardam a passagem do tempo. Seus ramos simbolizam a paz. Seriam as árvores de Noé? 40 dias e 40 noites depois do dilúvio, Noé enviou uma pomba em busca de terra firme. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado
da superfície da terra. Seguimos para a região das maiores plantações de oliveiras do Líbano. Essa família vai levando folhas para fazer chá. E esse caminhão, acredite, uma oliveira inteirinha que será replantada em outro terreno. Só que a árvore de 1.500 anos acabou enganchada nos fios. Vai dar trabalho tirar ela daí. Bem-vindos a Darbastar, onde do alto se vê muito mais oliveiras do que gente. As plantações cresceram junto com a expansão das civilizações pelo Mediterrâneo que durante séculos governaram o mundo. Nessa fazenda, as oliveiras recebem todo o cuidado. Modernizada, a colheita das azeitonas não machuca a árvore. Resultado? Mais frutos ao longo do ano e muito mais sabor. Essa cooperativa foi criada há 10 anos. E tem brasileiro nesse projeto. Rosali, o que uma brasileira faz nesse lugarejo aqui do Líbano? Pois é, eu vim ao Líbano para conhecer as tradições da minha família, dos meus avós, dos meus tios. E num desses passeios acabei conhecendo meu marido, me apaixonei, casei e fiquei. E o que as oliveiras representam para você? Essa é a identidade do nosso vilarejo. As oliveiras são uma herança dos nossos antepassados, eles cuidaram e viveram através dos lucros dessas oliveiras. E a gente agora, essa nova geração, tenta manter essa tradição. A gente pode dizer que essas terras libanesas guardam um pouco do Brasil. Essa turma aqui está participando da colheita da azeitona. A senhora tem 94 anos e ainda trabalha na terra. E esse senhor aqui entende bem o que eu estou falando. Essa é a melhor azeitona do Líbano? Essa é a melhor azeitona do Líbano, não. Essa é a melhor azeitona no mundo. No mundo? Bom, o seu Tony, ele fala um pouquinho de português porque ele morou 2 anos no Brasil. Essa terra aqui, essa terra de minha avó. Minha avó deu para meu pai deu para mim. Vale ouro? Mais de ouro. É ouro mesmo. Os frutos são processados nessa pequena fábrica até extrair o mais puro azeite. Santo azeite. Na Bíblia, ele é o símbolo da presença do Espírito Santo. A cidade de Darbastar colhe por volta de 4.000 a 5.000 toneladas de azeitona por ano. E a cooperativa é responsável por 50% dessa colheita, cerca de 2.500 toneladas por ano. O azeite dessa cooperativa já ganhou 2 vezes o prêmio de melhor do Líbano. Nessa produção, tudo se aproveita. A casca e o caroço viram uma espécie de lenha. Daqui também sai uma receita milenar. Seu Jorge bate a massa. Ele aprendeu com os antepassados. Está fazendo sabão de óleo de oliva, usado bem antes dos tempos de Cristo. As ruínas de uma fábrica do século XVII foram descobertas há 20 anos na cidade de Sidom. O lugar foi restaurado e virou museu. Os brasões usados pelas famílias produtoras estão aqui. Se o óleo de oliva já era usado para prevenir doenças cardíacas, o sabão feito com esse produto também virava um remédio. E várias essências aumentavam o poder medicinal. A mais usada tinha óleo de louro, que evitava infecções. É mesmo uma árvore sagrada. Nada se perde, tudo se aproveita. A oliveira vive por anos
milhões de anos e continua dando azeitona. No fundo, me diga você, quando você chegou aqui, entrou e caminhou no meio dessas oliveiras, você não sentiu algo especial? Eu acho que é abençoado, Uma santa casamenteira levada do Brasil para o Oriente Médio e as fortalezas do tempo das cruzadas. É daqui a pouco. A cidade de Tiro resplandece pela manhã. As colunas romanas revivem os tempos de glória. No Líbano, o passado resiste à fúria do tempo. Diante do mais belo azul turquesa. 2 cidades, 2 castelos. Em comum, memórias da Idade Média, da época das Cruzadas. Homens de branco com a cruz vermelha estampada no peito. Uma mistura de guerra, peregrinação e penitência. De um lado, cristãos. Do outro, muçulmanos que dominavam a Terra Santa e outras regiões do Oriente Médio. Os cristãos acreditavam que, participando dessa luta, teriam os pecados perdoados. As ruínas do Castelo do Mar, em Sidom, viraram ponto turístico. O azul do Mediterrâneo visto das muralhas é um espetáculo. Esse castelo foi erguido com pedras de um outro castelo que já estava em ruínas. Eles usaram, por exemplo, colunas do tempo romano para servir de base para a construção. Reaproveitar material para construir mais rápido era uma técnica dos cruzados. A arquitetura de encaixe fica ainda mais clara no castelo em Biblos. Blocos grandes de pedra deixavam as fortalezas mais resistentes, prontas para o combate. Tanto aqui em Biblos quanto em Sidom. Dessas janelas estreitas, eles lançavam as flechas. As escadas aqui do castelo têm degraus bem altos. Na parte de cima, uma visão geral do mar e da cidade. Ao todo foram 9 cruzadas, do século XI ao XIII. As batalhas religiosas fracassaram e acabaram deixadas de lado. A igreja maronita de São João Marcos é outra relíquia daqueles tempos. Os otomanos transformaram essa igreja num estábulo. Somente depois da Primeira Guerra Mundial, o templo voltou a ganhar importância. Vieram os monges maronitas que limparam o chão e as paredes com água de rosas. É a única erguida pelos cruzados que ainda está de pé. Neste país movido pelas crenças, a capelinha do século XVIII poderia passar despercebida. Poderia. No Brasil, Santo Antônio é o santo casamenteiro. Nesse pedacinho do Líbano, a história é diferente. Essa atribuição cabe a uma santa, que você também conhece. Um quadro de Nossa Senhora da Penha veio do Rio de Janeiro nos anos 1940 com uma família libanesa que voltava para a terra natal. Algumas mulheres começaram a pedir para a santa um namorado. Deu certo. A fama se espalhou e Nossa Senhora da Penha aqui virou santa casamenteira. Mas nós encontramos um homem fazendo orações. Eu venho rezar aqui, mas eu sou casado, como eu te disse. Pierre vem agradecer a esposa que já tem. Mas lembra que para Nossa Senhora não importa o pedido, basta ter fé. Quem precisa de ajuda vem pedir a ela. Aqui é quieto, pequeno, não é uma grande igreja com decorações, é o que realmente é o cristianismo. Simplicidade foi o que encontramos nesses caminhos sagrados. Nos passos de Cristo pelo Líbano,
nos alimentos santos eternizados na Bíblia. E as religiões todas vieram para cá num sentido de refúgio, mas também por sentirem que estão no paraíso terrestre. Num tempo de tantas guerras, o sábio eremita mostra um caminho. O mundo muda se o homem muda. O homem muda se mudar o coração. E o coração muda quando aprende a amar. Fique agora com a apresentação especial de Os Dias Eram Assim. Você vai conhecer a história e os personagens da nova supersérie da Globo que estreia na segunda-feira e se passa durante o período da ditadura militar no Brasil. Até a próxima semana. Quantos cenários num país tão pequeno. O verde fica escasso e a aridez domina o horizonte. Uma estrada empoeirada, um caminho sagrado. Existe um lugar onde Jesus passou a maior parte da vida, fez muitos milagres. Pé na estrada, a gente vai conhecer a parte libanesa da Galileia. A Galileia dos tempos de Cristo era extensa. No mapa de hoje, ocuparia parte dos territórios de Israel e do Líbano. Estamos a 100 quilômetros da capital Beirute, pertinho da fronteira israelense. O vilarejo nas alturas é Caná da Galileia. Alvo de bombardeios, o mais grave deixou cerca de 100 mortos em 1996. Chegamos pouco depois da chuva. Há tempo de apreciar um arco-íris. Parece mesmo um sinal. Ali está o Mar da Galileia, lá em Israel. Sentado numa pedra, aproveitando a sombra de uma árvore, em muitos filmes bíblicos, Jesus aparece em cenários como esse. O Líbano, na Sagrada Escritura, ele é considerado como o paraíso sobre a terra. É uma jornada de revelações. Por onde andou Jesus Cristo em 3 das mais antigas cidades do mundo? Muitos profetas vieram para essa região, justamente por ser esse oásis do Oriente Médio. Uma terra de milagres. E quantos mistérios? Você vai conhecer vestígios de um tempo que intriga estudiosos, que mexe com a imaginação, aguça a curiosidade. Prepare-se, você vai percorrer lugares que guardam milênios de história e que nos dão presentes, paisagens deslumbrantes, aprendizado e muita emoção. São caminhos considerados sagrados. Deixa aqui, dá até para imaginar. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Uma cena assim poderia ter acontecido aqui. Misteriosas figuras talhadas na pedra guardam a história. Seriam os 12 apóstolos em volta de Jesus? Estão aí desde os primeiros séculos do cristianismo.
Essas encostas ficavam às margens de um curso d'água. No vale, hoje seco, passava o rio de Abraão. Lugar perfeito para uma noite de sono. Depois de longas caminhadas, Cristo e seus apóstolos faziam isso, bem aqui, uma pequena caverna muito procurada para orações. Nos enche de sensações e pensamentos. Um homem e seus apóstolos, dormindo em grutas, andando por aldeias, ensinando tanto. Boa noite. Nesta Sexta-feira Santa, vamos percorrer os caminhos sagrados do cristianismo, refazer os passos de Jesus de Nazaré no Oriente Médio, conhecer a terra que na Bíblia é chamada de paraíso. E quantas revelações! Uma passagem secreta nos levará ao lugar onde aconteceu o último encontro entre os apóstolos Pedro e Paulo. A magia da Floresta dos Cedros de Deus, um território que guarda os mais surpreendentes registros da história cristã. E vamos conhecer um dos últimos eremitas do Vale Santo. O que aprendeu o homem que vive isolado entre as montanhas? A Galiléia libanesa e o exato local onde teria acontecido o primeiro milagre de Cristo. Pão, vinho e azeite, alimentos sagrados para o corpo e para a alma. As fortalezas dos tempos dos cruzados. Vamos embarcar juntos nesta aventura movida pela fé. Simples, pequeno, cercado por algumas casas. Fica difícil imaginar o que teria acontecido aqui. Jesus, Maria e seus discípulos estavam numa festa de casamento. Eram as bodas de Caná, assim se chamava a noiva. Maria ficou sabendo que o vinho da festa havia acabado. Seria uma grande humilhação diante dos parentes. Ela então contou ao filho: mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou. Façam o que ele está mandando. Havia 6 jarros grandes de pedra e Jesus mandou enchê-los. Transformou água em vinho. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa. Foi o primeiro milagre de Cristo. Escavações arqueológicas revelaram as ruínas, mas a descoberta gerou polêmica. Já é mencionado que é ali o local do primeiro milagre desde o segundo século. Já Eusébio, que é um historiador, comentava sobre isso, mas ficou sempre na dúvida que na Palestina tem